O mal no mundo nos incomoda, mas o que nos incomoda mais são os detalhes do mal, principalmente quando esses detalhes envolvem nossas vidas pessoais. Sim, é verdade que o mal no mundo já é difícil de nós encararmos, mas ainda assim nós podemos debater sobre o mal do mundo debaixo do conforto do nosso telhado. O grande problema é quando o mal se torna específico, é quando o mal atinge a nossa vida pessoal. Então, o conforto do nosso telhado vai embora. Às vezes temos que enfrentar coisas como a morte dos nossos pais, a doença na família, as nossas dificuldades financeiras, uma sentença jurídica contrária em nosso processo, diagnósticos indesejados e coisas desse tipo. Então, as nossas perguntas ficam mais pessoais. Não perguntamos o que está acontecendo no mundo ou em nosso país. A pergunta é em torno do que está acontecendo conosco. É quando nós dizemos, o que está acontecendo comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus me deixou sozinho ou sozinha? Existe inclusive um salmo sobre isso e Jesus usou esse salmo na cruz quando diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ainda assim podemos entender o mal nos nossos dilemas pessoais através da revelação de Deus nas Escrituras. É um alívio saber que nós podemos ter respostas. É um alívio saber que não vamos ficar no escuro, porque Deus revelou as coisas mais importantes sobre esta vida e estas coisas reveladas estão registradas. Quando somos iluminados nas questões pessoais, isso pode nos dar mais segurança e firmeza na vida. Mas devemos estar conscientes de que isso não significa necessariamente que a resposta será fácil. A luz que vem da revelação bíblica pode mostrar a nossa distância entre nós e Deus, entre nossa vida e a vida que Deus planejou para nós. A revelação bíblica nos mostra que podemos entender os dilemas pessoais se entendermos o caráter desta vida. Quando nós questionamos Deus nestas coisas pessoais, nós não estamos sendo totalmente corretos, porque nós estamos questionando como se a culpa fosse dele. E isso mostra nossa ignorância, nossa falta de conhecimento da grande verdade por trás das coisas. Mas quando questionamos Deus por saber que Ele tem a resposta, aí sim estaremos questionando corretamente. No capítulo 10 de Levítico, depois da inauguração do tabernáculo, que era o templo móvel sagrado, aconteceu algo terrível, algo que deixou todos sem reação. Ninguém entendeu o que estava acontecendo e, no meio dessa confusão, estava exatamente a revelação divina sobre os nossos dilemas pessoais. Primeira coisa que vamos ver nesse texto é que o que aconteceu foi uma ação fatal de Deus que chocou a todos. Antes, todos estavam alegres pela inauguração do tabernáculo sagrado. Havia acontecido um contato coletivo com a presença de Deus. Mas, no meio dessa alegria e desse tempo novo, 2 sacerdotes morreram dentro do templo e isso acabou com toda a festividade. O verso 1 diz que Nadab e Abiú, filhos mais velhos do sacerdote Arão, entraram para o serviço no templo. Se tratava de uma tarefa dentro do santuário, que era o segundo ambiente do tabernáculo. O primeiro ambiente era o pátio, onde havia o altar de bronze, onde se executavam os sacrifícios. E o segundo ambiente era o santuário, era onde estavam outros elementos. O trabalho que eles deveriam fazer envolvia o incenso. Talvez fosse a preparação para a liturgia do dia, para a celebração de cultos naquele dia. Eles deveriam ajeitar os pães da proposição na mesa do propiciatório. Eles deveriam acender a menorá, o candelabro de ouro de 7 braços. Eles deveriam também acender o altar de ouro, que era o altar de incenso. Mas, de súbito, um fogo saiu da presença de Deus e os matou. É isso que nós vemos no versículo 2. 2 sacerdotes foram mortos em serviço dentro do santuário. O versículo 3 diz que foi algo tão terrível que seu pai, Arão, ficou absolutamente calado. Naquele momento, Arão estava enfrentando a pior dor da sua vida, o dilema
estava em sua vida pessoal, acabou de perder seus 2 filhos mais velhos. Aquilo não parecia fazer sentido para ninguém. No lugar da vida, houve morte. A morte acontecia no lado de fora, que era no pátio, onde ficava o altar de bronze, não no santuário, onde entrava o sangue que representava a vida. E mais, essa morte foi provocada pelo poder de Deus. A pergunta era, por que Deus faria isso? Agora, todos tinham que esperar Moisés, o profeta, falar. Ele era o intérprete de Deus na época. Ele era o profeta, era ele quem tinha a revelação de Deus sobre essas questões. E todos sabiam que a revelação de Deus iria esclarecer aquela situação. E eles estavam certos porque a segunda coisa que vemos no texto é que nos foi revelada a razão por trás daquela tragédia. O verso 1 diz qual foi a revelação de Deus através de Moisés. A revelação explicou tudo. O motivo foi chamado de fogo estranho. Nadab e Abiú morreram porque houve um fogo estranho. Eles acenderam um fogo que não estava no protocolo dos sacrifícios. A forma de acender o altar de incenso, que era o altar de ouro, estava errada. E isso era um erro grave. A pregação de Deus naquela época era através dos rituais de sacrifícios. O que significa dizer que mudar a forma do sacrifício seria distorcer a mensagem comunicada. Então, temos pistas sobre quais foram os erros daqueles 2 sacerdotes. O erro deles deveria ter girado em torno de 2 ações. A primeira ação deles era acender o fogo do santuário, e a segunda ação deles seria pôr o incenso. Na primeira ação, eles acenderam de sua própria forma, o que significava que agora se tratava do fogo deles e não do fogo que deveria ser do altar de bronze. A outra ação diz respeito à maneira de colocar o incenso. Eles puseram o incenso em seus incensários e era para ser colocado no altar de ouro. A ideia que se passa para nós é que parece que eles queriam levar tudo pronto, o fogo já aceso e o incenso já queimando, quando na verdade deveria tudo ser preparado no local. Deveria acender o fogo com as brasas do altar de bronze do lado de fora, para então levar essas brasas para dentro para o altar de ouro. E deveria colocar o incenso sobre o altar de ouro e não em seus incensários. Seus incensários eram apenas os recipientes desse incenso, para pegar então desse pó e colocar sobre o altar de ouro. Com isso, todos entenderam que a mensagem de Deus estava sendo distorcida através do fogo estranho. Houve uma atitude individual, sendo que o altar de incenso era coletivo, porque era naquele altar que se representavam as orações do povo de Deus. Eles estavam fazendo coisas ligadas à vida do seu jeito, ao invés de fazer as coisas da vida do jeito de Deus, o dono da vida. Com isso, se repetiu no santuário o que aconteceu no Éden. Eles repetiram o pecado de Adão e Eva, de quererem viver suas vidas do seu jeito e não do jeito do Criador. Então, a morte que houve no Éden se repetiu no tabernáculo. No fim das contas, é com isso que nós nos deparamos. A vida que conhecemos é um fogo estranho, uma distorção causada pelos nossos erros e pecados. E é nesta vida que a santidade original de Deus foi distorcida, e quando isso acontece, surge a morte. Uma coisa muito importante para nós entendermos é de que essa não foi uma questão pessoal para Deus. Deus não tinha uma rixa com eles. Deus não precisa dessas coisas. Deus não precisa levar nada para o lado pessoal. Deus não precisa ter rixas com seres humanos. Tanto é que o texto nos mostra que aqueles 2 morreram como sacerdotes, eles não morreram como ímpios. Deus os chamou de aqueles que se chegam a mim, é o que está no verso 3. Não se tratava de uma perseguição aleatória. Deus não mirou para 2 pacíficos sacerdotes e resolveu infernizar as suas vidas. Na verdade, se trata de princípios. Quando um princípio de vida é quebrado, gera a morte. Você pode tentar quebrar a lei da gravidade, indo em um telhado e pulando de lá sem paraquedas, mas você sabe que não vai dar certo. Você pode tentar burlar a lei da eletricidade,
e pegarem um fio descapado onde tem correntes e você sabe que não vai dar certo. O resultado é ferimento e morte. Deus criou leis e princípios. Deus criou causa e efeito. E essas leis e princípios permanecem. Sendo assim, entenda que a vida que nós temos nesta terra é uma vida de efeitos colaterais. Esse é o caráter da vida neste mundo. Esta é uma vida distorcida, não é a vida original. Aqui não é o Éden, aqui não é o paraíso. Isso já se foi há muito tempo. Essa vida é um constante choque entre coisas naturais e artificiais, entre as coisas santas de Deus e as coisas distorcidas pelo nosso pecado. E então, no meio desse choque, surgem os efeitos colaterais. Por isso é que crianças nascem com defeitos. Por isso é que crianças sequer nascem. Por isso é que existem infecções. Por isso que neste mundo existe a possibilidade de doenças. Por isso que coisas boas dão errado. Por isso que existem espinhos e cardos nas plantações. Por isso que existem pragas nas frutas. E é por isso que existe a morte. Não se trata de Deus mirar nas pessoas. Não se trata de Deus olhar para você e dizer: tem uma pessoa vivendo em paz e eu não vou deixar isso acontecer. Deus não precisa levar nada para o lado pessoal, porque nós não podemos atingir Deus. O que nós fazemos de errado atinge a nós mesmos. É uma luta nossa contra os princípios que regem o mundo, com os princípios que regem esta vida. Uma vez que nós quebramos princípios divinos, princípios vitais, nós sofremos as consequências. Deus nos ama apaixonadamente. Deus amou tanto Adão e Eva, quanto amou Nadab e Abiú até o fim. E os recolheu na morte imparcialmente e em amor. Deus nos ama mesmo pecadores. Deus nos ama mesmo morrendo. Mas Ele preparou um dia em que vai curar a vida na terra e vai retirar todos os efeitos colaterais. Ele vai ressuscitar o meio ambiente. Ele vai ressuscitar os seus mortos. E Ele fará isso no retorno do Senhor Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E Ele vai ressuscitar naquele dia Adão e Eva, Nadab e Abiú. É através dessa lente divina que nós podemos entender os males pessoais que nós enfrentamos. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo foi edificante para você, clique no gostei e ajude dessa forma essa mensagem chegar a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e você vai estar fortalecendo este canal e recebendo notificações das próximas mensagens. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.